pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. E como nós comentamos, né, primeiro episódio com o nosso convidado, né, é o segundo gravado, com um convidado extremamente especial, um grande amigo das Engenheiras Notáveis, um profissional admirado aí por todos no mercado de impermeabilização. Estamos com o engenheiro Anderson, gerente técnico da Soprema. Denver Soprema, Soprema Denver, só Soprema? Só Soprema. Só Soprema. Denver ficou apenas a marca dos produtos que já tinha no Brasil, mas a marca é Soprema. Legal, sem problemas, Anderson, sem problemas. Depois corta. Estamos aqui com o engenheiro Anderson, gerente técnico da Soprema, e para falar de um assunto extremamente importante, né? Com certeza vocês que estão nos assistindo já tiveram esse tipo de problema, vazamento em obra, né? Com certeza todo mundo teve, não é não, Gi? Não, eu diria que é um tema importante, mas polêmico, né? Com certeza, com certeza. Porque todo mundo tem um problema de vazamento e não assume, né? Mas, tá bom. Eu já vou começar fazendo uma pergunta para você, Anderson. Você é um engenheiro, é um profissional amplamente conhecido, a gente sabe que você tem um canal, né? Exatamente. Só que a gente quer saber uma coisa. Como que você foi parar na impermeabilização? Antes de responder, já te cortei, né? A pessoa impaciente, já te cortei. Eu queria dizer que é uma honra fazer parte desse primeiro episódio do podcast das Engenheiras Notáveis. Vocês são duas profissionais que eu tive a honra de trabalhar em momentos diferentes, nunca com as duas juntas, né? E admiro bastante, e é um excelente projeto. E muito obrigado pelo convite de estar aqui no primeiro episódio. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, de verdade. Que você tenha aceitado. De verdade. Muito importante para nós e estar participando desse momento que é inédito, né, para nós. Perfeito, perfeito. Primeiro de zilhões de episódios. Amém! Vamos lá, agora respondendo a pergunta, como é que eu vim parar nesse mundo? Bom, acho que a princípio foi meio que por acaso, né? Logo que eu me formei em engenharia, fui trabalhar em construtoras, e aí um amigo que morava em uma cidade do interior falou, olha, tem uma oportunidade, um processo de trainee aqui, você tem interesse? E era uma empresa de impermeabilização, que se chamava Luarte. A Luarte não existe hoje mais como impermeabilização, existe como outras unidades de negócios. E desde então, desde o início dos anos 2000, eu estou nessa área. A empresa foi comprada por uma multinacional e eu tive a oportunidade de, ao longo desse tempo, ir aprendendo e mudando e etc. E cá estou eu em outra multinacional e cada vez aprendendo mais. E adoro essa história, esse bate-papo de poder passar informações, né, divulgar. Basicamente, é assim que eu cheguei ao longo desses 22 anos aí quase. Ele tá falando em idade, Mar. É melhor a gente não entrar nesse a gente tá pulando anos e idade, assim, certo, sabe? tá certo. Pra gente não... Eu tenho alguns meses de experiência. Isso aí. Alguns meses, vezes 12. Vezes 12, tá certo, certíssimo. Vamos lá. Ô Anderson, mas e você entrou na Luarte, então, como trainee? Como Você era recém-formado? Não tinha? Eu era recém-formado, não tinha um ano de formado, né? Eu fui fazer um trabalho em construtora, no interior de Minas, porque eu sou mineiro. E aí, quando surgiu o processo seletivo, um amigo que não é da área de impermeabilização e nem trabalhava na Luarte, ele acabou falando, olha, tem um processo seletivo aqui, você tem interesse de vir? Vim de Minas, vim para São Paulo. E aí, entrei nesse mundo. No primeiro momento, a gente fica perdido. Total, né? Total. A gente, meu Deus, o que é isso? Primeiro que é algo que você fala assim, de uma maneira geral, a gente não tem a formação de impermeabilização ou nada na universidade. A gente normalmente nas universidades nós somos doutrinados e aprendemos muito sobre concreto, sobre diversas outras ciências e a impermeabilização. Deixa eu te cortar. Claro. Pessoal, não é spoiler, tá vendo? E a gente não contou pra ele o nosso spoiler. Ele não estava aqui na gravação do episódio anterior. A gente falou justamente disso também. Da deficiência no ensino, né? Com relação ao nosso... A nossa que bom que estamos alinhados. Sem combinar. Sem combinar, não tinha dado certo. E aí, quando eu cheguei para conhecer sobre impermeabilização, tudo parecia muito novo. E à medida que a gente entra nesse mundo da impermeabilização, que é o nome do canal, youtube.com/mundo da impermeabilização, acessem lá. Você começa a perceber, os nossos olhos ficam mais treinados, né? Eu costumo fazer, eu também tenho a oportunidade de dar aula, vocês sabem disso. Não sei se as pessoas sabem, agora estão sabendo. E eu sempre brinco da seguinte forma, olha, tirando as pessoas que moram nas grandes capitais em apartamento, mas ainda assim tem algum parente do interior, observa o rodapé das casas do interior. A grande maioria tem algum tipo de patologia, de umidade e etc. E isso sempre me impressionou muito,
porque como é que nós, enquanto engenheiros, arquitetos, profissionais, conseguimos conviver com aquilo e achar que isso é normal? Aí tem até uma brincadeira que eu faço assim, o Brasil é um país que tem um déficit habitacional altíssimo. Precisa-se de muitos e muitos anos de Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, para acabar com esse déficit. Certeza. As pessoas, as famílias, por vezes, se endividam por 20, 30 anos para pagar isso. E, às vezes, por negligência ou desconhecimento, literalmente vai por água abaixo. O cara muda para um apartamento que, em poucos meses, aquele cheiro de mofo insuportável, e etc. Então, isso que é o lado maravilhoso dessa profissão que a gente tem de trabalhar com impermeabilização. Então, até uma correção, né, que as pessoas fazem, tem problema de impermeabilização. Não, tem problema de não impermeabilizar. A impermeabilização é a solução. Exatamente. Olha, vão achar que a gente combinou algumas histórias enquanto você está falando que a gente comentou antes. Mas, infelizmente, é a realidade, né? A gente que trabalha aí na área de alguns anos também, e vocês também pegam direto a assistência técnica, é muito comum empreendimentos novos, né? Às vezes nem entregues, a gente já vê problemas de infiltração. Exatamente. Sabe uma coisa que eu observo? Ainda seguindo a linha desse comentário que eu estava fazendo das casas, térreas e etc. De onde que vem essa umidade? Vem do solo. Perfeito? Algum engenheiro, algum arquiteto, eu estou escrevendo, fazendo spoiler, estou escrevendo uns artigos. Legal. Né? A gente já teve a oportunidade... Vai publicar? Vai publicar ano que vem? Espero que sim. A gente teve a oportunidade já conversarmos a respeito disso, mas tem um título, um capítulo que é muito polêmico. Ele é assim: o que qualquer estudante do segundo grau sabe e nós engenheiros ignoramos. É justamente isso. Experimente cavar qualquer lugar do Brasil. Eu vou fazer um jardim e começa a cavar. Coisa de 20, 30 centímetros, o solo sai úmido. Todo mundo sabe disso. E por que a gente negligencia na questão da impermeabilização da fundação? Ainda uma outra analogia focada nisso, eu vejo da seguinte forma: olha, claro, quando eu tenho um projeto de impermeabilização, quando você pensa nisso, eu não vou ter patologia. Mas imagine que eu ignorei o projeto por pressa, o que todo mundo fala é custo. Não é custo, é investimento, mas fez alguma coisa errada em uma laje que está pingando no quarto. É oneroso, tem que ir lá, quebrar o revestimento dessa laje, substituir a impermeabilização, seja ela qualquer que seja, para fazer novamente. É oneroso, mas ainda assim é viável. E quando eu negligencio na fundação? Eu não tenho como levantar a casa. Escavar de novo, aí é muito oneroso. Então, assim, as pessoas, nós profissionais, engenheiros, arquitetos, precisamos focar mais no nosso cliente e explicar a importância disso. Quanto custa a implementação de uma fundação? É mínimo comparado com todo o restante. Com certeza. Né? Por vezes, os clientes, os arquitetos, acabam, vou comprar um porcelanato de R$200 metro quadrado, até mais. Só que esquece que se der algum problema de vazamento, eu vou quebrar aquilo. Outro ponto bem polêmico que eu tenho visto muito. Lá no interior de Minas, a gente costuma falar o seguinte: olha, base é o mais importante de tudo. Se você não tiver uma base de estudo, você não consegue formar e etc. Base. O que é a base da construção? A fundação. Antigamente, as fundações elas eram dimensionadas por conta de ser um pouco mais largas. Então, se fazia a impermeabilização revestindo, de maneira que a alvenaria vinha em cima e eu tinha uma base mais larga para que o reboco morresse em cima da área impermeabilizada, não tivesse contato com o solo. Por questões de economia e etc., elas estão ficando cada vez mais esbeltas. E às vezes mais fina do que mais fina do que a própria parede. Então não adianta impermeabilizar, se você descer com o reboco e encostar no solo, já né? era. Faça uma brincadeira aqui, pessoal que está assistindo, quem não é da área, pega um bloco cerâmico, qualquer bloco cerâmico que você tiver na sua casa, jogado lá, que estiver seco, coloca num recipiente com parte da altura dele de água e observa durante meia hora. Observa que a água vai puxar. Por que isso acontece? Vai acontecer com bloco cerâmico, vai acontecer com argamassa, vai acontecer com concreto. Os materiais que nós empregamos na construção civil são grandes esponjas. E a impermeabilização, ela tem a função de proteger. A impermeabilização, seja ela qualquer, por membrana, que é aquela que vai envelopar, ou seja, um aditivo que você vai colocar, mas a função é reduzir essa porosidade. Né? Falei demais? Foi só a nossa introdução, só aquecimento. Mas eu queria pôr um ponto que você falou de investimento, né? Quando a gente faz a impermeabilização seguindo um projeto no início de uma obra,
é um investimento. Claro. Agora, custo, ela passa a ser quando você tem um problema porque você não fez. É o ponto que eu iria chegar, né? É o ponto que eu iria chegar. Assim, temos problemas, temos demais, recorrentes. Sim. Nós, da impermeabilização, assim, já, como o Anderson comentou, o nosso olho já fica muito treinado. Basicamente, são os mesmos problemas. A gente vai numa obra para atender infiltração de laje, fundação, reservatório, umidade ascendente, caimento. E por que, na sua opinião, Anderson, você que é um cara, né, experiente, já está no mercado aí há alguns anos, né? A gente falou que não ia falar de idade, mas enfim, a experiência é importante. Alguns meses. Vezes 12. Por que você acha que as nossas obras continuam vazando? Eu vou parafrasear um senhor chamado Paulo Mattioli. Paulo Mattioli é um grande encarregado de uma grande construtora que no passado, logo que eu entrei na Duarte, lá nos anos 2000, sem falar de anos, bolinha, né? Ele era considerado o papa da impermeabilização e eu cheguei a aprender muito com ele. Então, ele era uma pessoa muito inteligente e ele tinha um jeito bastante polêmico de falar. Mas ele falava uma frase que é assim, ó, só vaza quando quer. Você sabe que tem água na fundação, você não impermeabiliza por quê? Porque você quer. Quer economizar, mas quer economizar errado, não quer investir em um projeto. Né? Então, assim, vaza quando você quer fazer coisa errada. Se todo mundo tem ciência, né? Então vaza porque, como eu disse, tudo que a gente usa na construção civil absorve água. Todo mundo sabe disso. Né? Todos os engenheiros sabem disso. Quando nós fazemos lá os laboratórios e etc., todo mundo sabe que os materiais são extremamente absorventes. Depois da formatura, recebeu o diploma, esquece disso? Esquece, total, né? Não pode. Né? Então todo mundo sabe e se vaza é porque quer economizar onde não deve, ou acaba negligenciando. Né? Então, acho que por aí eu vou começar. Anderson, extremamente bem colocado. No microfone. E o que acontece? Eu ouço muito, quando a gente vai elaborar projeto, muito, assim, de fundação, contenção. Muitas vezes eu falo que em impermeabilização todo mundo quer dar pitaco, né? Todo mundo, assim, da equipe de projetos. Não precisa, é caro. Aí vem o calculista, mas em tal obra usaram tal coisa, por que vocês não usam igual? Já ouvi de projetistas de contenção, não, o nível do lençol não é ativo. Não precisa, não tem lençol ativo no terreno. Falo, mas em época de chuva? Em época de chuva, quantos e quantos subsolos a gente não vê que o lençol não é ativo? Vai lá em época de chuva para ver se não tem água minando para dentro. Então, a gente tem o problema tanto da estética e principalmente da durabilidade. Exatamente. E é aquilo que você falou, materiais extremamente absorventes, né? Tá com o terreno seco? E época de chuva? Sim. Solo encharca, dependendo do tipo do solo que a gente tem, se for uma argila, pior ainda, né? Sim. E é o que o Anderson falou, cara, vaza porque quer mesmo, né? Você estava comentando e me lembrou um episódio interessante, uma determinada ocasião, falando em subsolo. Queria aproveitar também fazer um outro desafio, pessoal. Quantos subsolos vocês entram, seja em hotéis, shoppings e etc., expira fundo. E tenta não sentir o cheiro de mofo. Isso é a presença de umidade. Tá? Mas eu queria comentar o seguinte, de onde que vem essa umidade? Eu estava uma vez discutindo com um engenheiro e ele estava aplicando um sistema de drenagem lá, convencional. E ele falou, não, tem a drenagem não tem... já conversei com o representante do sistema de drenagem, que disse que não precisa impermeabilizar. Eu falei assim, não conversa com o representante. Sem desmerecer o representante, mas entre em contato com o fabricante que ele representa. Liga no departamento técnico. Por quê, meu amigo? Você sabe qual que é o volume de vendas de materiais de impermeabilização no Brasil? É altíssimo. Milhões. Se esse material tivesse a capacidade de impermeabilizar, você acha que o fabricante não colocaria lá drenante, impermeabilizante? Então, se não tem, é porque ele não tem essa capacidade, ele não foi projetado para isso. Então, eu sempre digo que quem impermeabiliza, a gente não está um sumiço na água. Muito pelo contrário. Eu dou outro exemplo nas aulas. Por que o barco flutua? Porque ele é impermeável, isso faz ele flutuar. Se eu estou fazendo um subsolo, eu tenho um lençol freático muito alto, além da impermeabilização, eu preciso da drenagem para poder aliviar a pressão sobre a estrutura. Então, elas são projetadas para trabalhar juntos, não uma dispensar a outra. Né? Eu sempre falo que são sistemas complementares. E um aumenta a vida útil do outro. Sim. A drenagem, se a gente diminui a pressão, a durabilidade da imper, com certeza vai ser bem maior do que deixar só a impermeabilização. Muito bem observado, Anderson. E o pessoal confunde, né? Sim. Tem gente que fala, não, mas eu vou impermeabilizar com drenante, com manta drenante. Falei, gente, não, calma aí, né? Vamos falar de conceito. São coisas distintas. Ainda te fala assim, ó, não, mas lá no material drenante tem um plástico lá.
E a gente coloca, ele é impermeabilizante. Eu falei, mas o plástico impermeabiliza? Não entendi. Então, às vezes as pessoas até teimam com você que ele está correto, né? E pior eu ouvi assim, mas eu já fiz na obra tal e deu certo. Mas nós temos que ter na cabeça, porque eu sempre dou exemplo, existem algumas construtoras no Brasil, construtoras grandes, que trabalham com projetos similares, seja do sul até a região norte, a mesma concepção arquitetônica e etc. Mas os solos são diferentes, então as fundações são diferentes, as regiões são diferentes. Então, às vezes deu certo ali porque não tinha um lençol freático tão alto, e pode ser que, nesse caso, tenha. O que é o ponto importante? Todo projeto, toda obra tem que ter um projeto, porque o projeto você vai avaliar solo, você vai pedir uma série de ensaios. Nenhuma pessoa, nem duas pessoas que nascem, filhos gêmeos, univitelinos, são diferentes. Por que duas obras vão ser exatamente iguais? Né? E detalhe, né? A fundação, eles não usam, né, o mesmo projeto de fundação de norte a sul, né? Não, exatamente. Por que será, né? Porque as características são diferentes. Do solo, do terreno. Eu acho que o primeiro passo, realmente, assim, pra gente ter sucesso na impermeabilização é sair de um projeto, né? Exatamente. Né, Anderson? Acho que tem que sair. Você já parou pra pensar o que é um projeto? Esquece que é de impermeabilização. O que é um projeto? Projeto, na minha cabeça, eu não estou falando de definições, de norma, nada, na minha cabeça, ele é um estudo, seja ele arquitetônico, elétrico, hidráulico, ele é um estudo feito por um profissional qualificado. Quando eu falo em profissional qualificado e habilitado, eu estou falando de um profissional que, projeto elétrico, é um cara que conhece todas as normas de elétrica, então ele vai pegar o caso específico, seja desse estúdio, seja de uma indústria, etc., e vai falar quais são a quantidade de cargas que eu tenho aqui. Então ele vai fazer um projeto, uma distribuição de forma que não tenha falhas, né, que não tenha um consumo de energia. Ele vai dimensionar isso. Então, o projeto é isso. É um estudo feito por um profissional qualificado, que conhece as normas técnicas, que vai pedir, talvez, alguns ensaios para saber detalhes da sua obra, e em cima disso e do conhecimento dele, ele vai desenvolver um projeto específico, para que você não tenha custos, porque o projeto não é o custo, para que você não tenha custos de refazimento, e sua obra tenha muito mais durabilidade. Com certeza. E no projeto, a gente, que nem o Anderson comentou, a gente tem o dimensionamento, acho que é o primeiro, né, um dos pontos mais importantes. Dimensionamento dos sistemas, falando de impermeabilização. Dimensionamento dos sistemas de impermeabilização para atender durabilidade. Né? A gente pensou, por muito tempo, o mercado pensava muito nos 5 anos. Né? Até a norma de desempenho entrar em vigor, não se pensava em durabilidade. Né? Pensava em sistemas para atender garantia. Né? Sim. E agora, hoje nós temos essa responsabilidade, né, com os projetistas, né, com vida útil de projeto, e é praticamente impossível você fazer, né, Gi, o mesmo, para durar 20 anos, né, que é o mínimo aí, previsto aí na norma de desempenho, nas impermeabilizações que são manteníveis com quebra, com o mesmo sistema que você fazia para durar 5, 7, claro, né? Com certeza. Outro ponto bastante polêmico, né? A gente atende diversas construtoras e às vezes as mesmas construtoras fazem casas com padrão mais modesto e trabalham com casas de altíssimo padrão. É incrível como que, se eu vou fazer uma construção mais popular, digamos assim, eu uso materiais mais simples. Não somente na impermeabilização, a própria construtora, né? No geral, usa materiais mais simples. E no alto padrão são revestimentos mais caros e louças mais caras e etc. Porém, a impermeabilização, eu costumo fazer uma analogia que parece um político quando está no mandato dele. Olha, eu preciso fazer um saneamento no bairro que a Gisele mora. Eu vou lá, faço saneamento, chega na época da eleição, ela fala, nem esse Anderson não fez nada. Aí eu vou chegar e fazer diferente. Eu preciso fazer um saneamento no bairro com uma ponte que vai unir o seu bairro, o bairro da Marissa, com o bairro da Gisele. Nossa, essa ponte foi o prefeito Anderson que fez. Então as pessoas lembram. E a impermeabilização pesa um pouco isso, como ela não aparece. Voltando à analogia das construtoras, a gente percebe que o cara quer fazer uma casa de baixo padrão com nível de impermeabilização. A mesma construtora vai fazer uma casa de alto padrão, uma habitação de alto padrão, que teoricamente deve durar mais, porque a pessoa está pagando mais por isso. Então, é um nível de desempenho diferente. Não estou falando para menosprezar aqui, mas é um padrão diferente, mas ele quer fazer da mesma forma. Uma comparação bobinha. Quem compra uma caneta Bic quer escrever. Com certeza. Quem compra uma caneta Montblanc, ele quer escrever, mas ele quer muito mais do que isso. Então está pagando por uma durabilidade, uma qualidade. Status. Vai do valor, né? Exatamente. Então, a gente precisa, as nossas construtoras precisam ter
uma visão um pouco diferente. Um outro exemplo. Nós, brasileiros, adoramos copiar as coisas que vêm de fora do Brasil. Só que quando a gente pega o padrão de construção de fora do Brasil, tanto a Europa, alguns países da Europa, não dá para generalizar, mas de uma maneira geral, os países de primeiro mundo, o que são os projetos? Os projetos são feitos da seguinte forma: eu vou investir muito, inicialmente, para que eu tenha um pouco gasto com manutenção. Aqui no Brasil é o oposto. As construtoras fazem no limite para os 5 anos e empurra a manutenção para o morador. Para o condomínio. Depois eu falo, não é mais problema meu. Exatamente. Né? Não, e um detalhe, né? Você tocou nesse assunto de projeto. Fora do Brasil, além do investimento no projeto, né, eles demoram mais tempo no projeto. Sim. E a obra ela é feita em menos tempo. Aqui no Brasil a gente vai desenhando enquanto vai executando. Às vezes você é contratado para fazer o projeto, para quando é obra? Não, já tá andando lá, precisa liberar a folha e tal, aí que o pavimento já tá lá. Precisa impermeabilizar o banheiro do primeiro pavimento, você pode liberar hoje? Exatamente. Hoje, e até aproveitando, você trabalha bastante também com projetista, né? Atendendo o projetista, dando apoio ao projetista. E você observa que essa demanda de projeto tem aumentado, de impermeabilização? Tem aumentado, aumentou muito. Na verdade, assim, falando pela área profissional, eu costumo dizer, nós somos segmentados lá na empresa, né? E a demanda que eu tenho é muito maior que o pessoal dos outros segmentos. Então, a gente vê uma procura por qualidade nos segmentos residenciais, nos comerciais. A gente vê uma procura e é uma melhora, né? Eles não estão procurando, tipo, algo que dure 5 anos. Né? Quando eu converso com projetistas, eles não vêm. É claro, sempre tem as exceções, choro por custo. Não, mas se eu fizer isso vai ficar muito caro. Mas, como tudo na vida tem exceções, né? Tem alguns que sempre te procuram falando, não, mas o que eu tenho que fazer para eu poder atingir uma vida útil mínima de tanto tempo? Então... Sabe um problema que eu percebo, assim, ao longo do tempo, trabalhando em fabricantes, às vezes a gente vai apresentar uma tecnologia nova, foi lá, fez a apresentação, 20, 30 minutos apresentando um produto. Abre para perguntas. A primeira pergunta é: quanto custa? Não é o benefício, é quanto Parece que ele não ouviu nada custa. do que você disse, né? Cara, custo é importante, é claro. Mas, acima de tudo, você vai ter que avaliar o que isso está te trazendo, né, de benefício. E como eu falei, o brasileiro, a gente adora pegar tecnologias de fora, mas a gente não quer pagar o que vale. Exato. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E eu sempre falo que assim, a gente tem que fazer o custo versus durabilidade. Se você tem um sistema que, sei lá, custa 100 mil e vai durar 5 anos, você tem 20 mil por ano. Sim, né? Você tem um que custa, sei lá, 500 mil, mas vai durar 20 anos, divide isso por 20. Né? O seu custo é bem menor. Então, não é essa, tô comparando o custo aqui. O né? investimento inicial é maior, exato, mas a durabilidade é maior. E a diluição que você tem que fazer. Mas é isso que precisa pensar, né? Você tem que analisar o macro. Não adianta você ficar lá vendo custo por metro quadrado. Você vê custo por custo, você olha custo, você olha preço mesmo. Exatamente. Né? Agora, se você está procurando durabilidade, eu quero um sistema que dure. Não adianta você vir querer pagar um tantinho para o negócio durar a sua vida toda. Não vai acontecer. Nós estamos falando aqui sobre durabilidade, e isso me remeteu à norma de desempenho que a Marissa tinha comentado agora há pouco. E é muito interessante quando a gente pega a norma de desempenho, porque a norma de desempenho, ela não fala em periodização. Não. Ela usa um termo chamado estanqueidade. Sim. Como é que eu consigo a estanqueidade? Pode ser com o seu produto, com o meu produto, com o produto de outro. Quem é que vai definir isso? É quem faz o projeto. Sim. Que vai avaliar situação por situação. Então, antes de perguntar quanto custa, eu preciso entender o problema. Sem eu saber o problema, não adianta que ele tratar de uma doença que eu nem sei que doença eu tenho. Eu preciso de um médico, e o médico, por vezes, vai pedir uma série de exames para ele ter certeza. Depois que o médico tiver, ele vai falar: você vai tomar esse remédio ou fazer esse tratamento. Então, acho que essa é uma linha... Esse é o caminho, né? Essa é uma linha de raciocínio interessante. Para de ler o nosso pensamento da nossa... Porque você está alinhando o nosso episódio anterior. Você está... Que bom. A gente usou algumas analogias muito parecidas no nosso episódio anterior. Eu acho que isso é porque vocês conviveram muito comigo. Pode ser, também tô achando. As minhas aulas sempre são cheias de analogias, assim. Mas sabe o que eu acho legal, gente, também fala muito isso de projeto, assim, todos nós, né, vivenciamos isso, né, hoje vocês mais, a Gi principalmente,
que é importante a gente entender a diferença de um projeto e uma especificação ou prescrição, que seja, né? Sim. Porque é o que o Anderson falou, a gente precisa de um profissional imparcial, legalmente habilitado e capacitado para avaliar solicitações e definir um sistema independente de qual seja, né? Exatamente. Mas, às vezes, a gente ouve muito, né, nas obras, assim, não, eu não preciso contratar um projeto, eu tenho um projeto do fabricante A, eu tenho um projeto do fabricante B. Então, é importante a gente saber que os fabricantes, eles fazem uma especificação, né? Eu acho que aí vocês até têm mais propriedade para falar do que eu, né, Gi? Eu vejo da seguinte forma, né? O fabricante não pode fazer um projeto, não tem a responsabilidade técnica de um projeto, porque nem se nós quiséssemos, o nosso KNAI não permite isso, nós somos fabricantes, né? Apesar de eu ser engenheiro, a Gisele ser engenheiro, o nosso CREA não está atrelado à empresa, porque não é uma empresa de engenharia, de produto, nós somos uma empresa química, né? Entretanto, tendo em vista que nós comentamos que não tem nas universidades, etc., se você pegar o portfólio das nossas empresas, é um portfólio enorme. Então, a ideia da prescrição, da especificação, é mais ou menos, dessa gama 100, 200 produtos que nós temos, para essa situação você pode usar esse ou esse. É mais ou menos isso. Mas nós não avaliamos, por exemplo, o nível lençol freático, nós não pegamos sondagem, porque isso é trabalho de um projetista que vai avaliar. Nós não conseguimos, não é o interesse das nossas empresas, nem conseguimos fazer compatibilização de projetos. Então, esse trabalho que a gente faz é mais no sentido desse manual que a gente tem, gigante, oriental. Isso é para isso é para isso, isso é para isso, isso é para isso. É mais ou menos nessa linha. E nunca vai dispensar um projeto. Porque o projeto específico. E é por isso que a gente atua com essa linha de profissionais, os projetistas, né? Que a nossa ideia vocês têm a expertise de projeto. A gente que tá no fabricante, a gente tem a expertise de produto. Exatamente. Então, você tem lá, você vai trazer para mim qual é a sua solicitação. Olha, eu já fiz a compatibilização, preciso de algo que faça isso, isso e isso. Olha, eu tenho esse produto, esse que vai poder te ajudar. Né? Então, a gente trabalha com os profissionais que estão na linha de projeto. Né? Não é para falar, usa esse aqui, tira esse do projeto aí. Pode substituir por esse aqui. Ideia, jamais. Não é isso. Os departamentos de prescrição e especificação dos fabricantes estão muito focados justamente em dar suporte aos projetistas. Sim, exato. Agora há pouco mesmo, eu estava aqui aguardando ser chamado, fui ali na padaria, estava lá quando eu recebi uma ligação de um projetista. Olha, você que trabalhou com diversas empresas, eu tenho uma situação assim, assim, assado, qual linha de produtos eu devo seguir? Não é qual produto e etc. Porque apesar de ser um projetista, cara, nós trabalhamos em multinacionais e tem muitas soluções que a gente não tem disponível aqui, não é fabricado aqui, mas nós podemos trazer para dar apoio. Né? Então, isso é muito importante de ficar claro. Você falou de trazer, eu já pensei em outra coisa. Aí a gente volta para o custo, né? Porque quando a gente traz, vai ficar muito caro. O custo sempre pega. O custo impacta, sempre. Mas não deveria, mas ele impacta. O trabalho do projetista, ele é justamente isso, é compatibilizar. Né? A solução que tem uma técnica e econômica, né? Custo-benefício. Custo-benefício. Mas é muito engraçado, assim, ao longo desses anos trabalhando, a gente vê coisas assim. O cara, ele investe numa pedra vulcânica que custa um monte, mas a impermeabilização, qualquer uma que você vai, tá caro. Sim. Aí solta. Cai tudo, desplaca. Já era pedra, né? Já era pedra, né? Mas por padrão, é culpa da impermeabilização. Ele foi no mais barato, que possivelmente quem escolheu não foi um projetista. Foi um pedreiro, e não desmerecendo o conhecimento dos pedreiros, mas da mesma forma que nós temos diversos engenheiros que se formaram nas mesmas faculdades que a gente e não tem a especialidade de impermeabilização que você tem, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer, que o pedreiro, ele conhece, ele executa e etc, mas ele não tem o conhecimento de impermeabilização que o projetista tem, que nós temos. Né? Então, e esse é o segundo ponto. Com um projeto em mãos, gente, próximo passo, mão de obra, né? Sim, mão de obra. Como a gente garante uma contratação de mão de obra qualificada para ímpar? Olha que isso é um negócio muito complicado. Né? Claro que você tem algumas regrinhas que você pode procurar, empresas que têm um histórico, que tenham um profissional, que tenham um CREA, que tenham um engenheiro, um arquiteto, alguma coisa que vai poder avaliar, vai poder validar, né? Mas principalmente a questão do histórico. O que eu sempre recomendo é o histórico.
Lembrando que quando nós falamos de construção civil, o pedreiro que fez um negócio legal na minha casa, pode ser que ele já não goste. Então, o histórico que eu falo não é porque o cara é bonzinho, não. Se der problema, essa empresa tem condição de arcar, de me dar uma assistência, né? Tem conhecimento técnico a respeito disso. E uma coisa que eu sempre falo, assim, em aulas, palestras, cursos, apesar de trabalharmos em fabricantes, mais importante que o produto é a mão de obra. Eu vou dar um exemplo bem idiota. Eu sou metido a tocar violão. Eu compro um violão caríssimo, 50 mil reais, vou lá fazer blém, 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 blém. E eu não sou profissional habilitado, né, especialista no violão. Pega o Zé Ramalho e dá o violão mais vagabundo na mão dele. O cara vai fazer um show que as pessoas vão pagar para ir lá. Pô, então não é o melhor produto, é o melhor profissional, porque o profissional ruim, ele vai estragar o produto bom. Quantas obras o cara compra aquele porcelanato lindo, maravilhoso, tá tudo torto, desempenado. Tudo empenado, né, exatamente porque às vezes quis economizar na mão de obra. Então a mão de obra fundamental, é fundamental para a boa performance do produto. Eu chego a dizer, com mão de obra experiente, às vezes ele identifica até a compra do produto errado. Verdade. E o oposto não acontece. Mão de obra ruim, se você colocou no projeto um material, chega outro lá, o cara passa, aplica, nem vai ver. É tudo cinza, né? É tudo preto, então exatamente. Nem vai se atentar a isso. Às vezes olha só a embalagem e fala, a embalagem é branca. Então é essa mesmo, tá certo. Então, é um problema crítico que a gente tem, assim, validações, né? Faz projeto, vai fazer validação. Mas, assim, a mão de obra muitas vezes não tem um conhecimento mínimo, né? Sim. Tipo, conhecimento básico. O que é regularização, arremate, os arremates de canto. Você chega e fala, cara, como que... Não, mas eu contratei um aplicador. Aí entra naquilo que você falou, né? Será que pesquisou? Histórico? Porque a gente vê muito isso. Muitas vezes quem contrata, olha o preço final, né? Às vezes não consegue, infelizmente, né? O que a gente falou, assim, de faltar o conhecimento técnico ali. Às vezes até na área de orçamento, para conseguir comparar as propostas, né? Qual que é o escopo da empresa A, qual que é o escopo da B, qual que é o escopo que você confere com o projeto que eu tenho. Muitas vezes, tá mais barato, o cara tá lá colocando outro sistema, nem viu. Já aconteceu isso, gente. Eu fui em obra validar e eu falei pro aplicador, falei, não, isso não tá no projeto, eu não vou validar. Aí sabe o que ele falou pra mim? Mas a construtora fechou, isso aí tava na minha proposta. Aí de quem que é a culpa? Aí virou aquele, né? Ele falou, não, mas eu orcei assim, eles validaram, tava na minha proposta. Falei, gente, é difícil, né? É complicado. Complicadíssimo. É complicado. As pessoas às vezes não sabem ler projetos, sabe? Verdade. Verdade, vocês sabem bem disso. As pessoas, a mão de obra, às vezes mesmo mão de obra experiente, cara, já aconteceu situações do cara ganhar uma obra, ganhar uma licitação com um projeto, teoricamente ele fez um orçamento em cima desse projeto, então ele sabia, deu o projeto, né? Aí, isso é um caso, seria cômico se não fosse trágico, né? Ele leu o projeto e aí ganhou a licitação, uma grande consultora, um aplicador grande aqui na região de São Paulo, e durante a execução da obra, o projetista foi fazer a fiscalização. As juntas não estavam executadas como estavam no projeto. Aí que o projetista condenou tudo, arranca tudo, e etc. Quem vai pagar. Aí o aplicador, que tem o poder de barganha, chega em cima do fabricante e fala assim, se você não der uma carta falando que minha junta está certa, nunca mais eu compro de você. Nossa. Aí eu te pergunto o seguinte, esquece que é implementação, vamos fazer uma analogia. Imagine que tem um projeto de uma estrutura com armadura, ele fez tudo errado. Diferente do projeto que o calculista fez da estrutura. Aí, na fiscalização, o cara do projeto condenou. Ele vai chegar para a Gerdau, por exemplo, e falar assim, você tem que validar, porque olha a responsabilidade. Demais. Não tem a ver com o fabricante. Não tem. A falha dele não saber ler projeto não pode envolver o poder econômico para isso. Exatamente. A própria construtora tem que chegar e falar assim, eu paguei um projetista, você vai fazer do jeito dele. Não tem essa de carta e etc. Então, acabou se resolvendo por conta disso. Era uma construtora boa que chegou e falou, não, peraí, o fabricante não tem nada a ver com isso, não tem validade. Eu contratei um projetista e o projetista vai ter que fazer. Né? A menos que o projetista autorize, você vai ter que quebrar e fazer igual. Você vai ter que fazer de novo. E vai arcar com os custos, porque você executou errado. Claro. Mas a gente vê a gravidade do problema, né? Assim, da falta de conhecimento, até de leitura, né? De projeto de infernalização. Que bom que era
pessoal bom que conseguiu já identificar até antes, porque às vezes vai revestimento em cima, vai não sei o quê, aí começa a vazar. Né? Mas essa é uma das atribuições até mesmo de contratar uma consultoria para acompanhar. Não é só o projeto para pagar, porque alguém que tem que apresentar, é justamente contratar essa questão da fiscalização. Ter um acompanhamento, né? Ter um acompanhamento, exatamente. Não é só comprar o projeto, eu tenho um papel aqui que se dá um problema eu já tenho um projeto, não é isso. Né? Até porque se der um problema, olha, vazou a obra, primeira coisa que vai para uma perícia. Vamos verificar o projeto. Tá, o projeto tá certo. Vamos ver o que foi executado. Tá diferente do projeto. Execução já era. Então você ter um projeto para dizer que tá livre de... Não vai adiantar nada. Né? Eu sempre comento isso. Eu falo, gente, se você tem um projeto, você pagou por uma responsabilidade técnica. E não pagou barato, porque não é uma coisa... Assim, barato que eu digo é assim, pelo benefício que a pessoa vai ter, é algo barato. Super barato. Com certeza. Agora, muitos reclamam que já não paga barato. Então, você tem as duas frentes. Né? Você tem a reclamação do pessoal que fala, eu não paguei barato no projeto. O pessoal já reclama que não paga barato no projeto e ainda faz diferente. Você está jogando no lixo a responsabilidade técnica do projetista. Você sabe que eu acho que isso talvez tenha acho que o buraco é mais embaixo. Não, eu acredito. Sabe, assim, quando é uma obra, um condomínio, uma obra residencial, é diferente, porque você tem acesso direto ao proprietário. Agora eu tenho uma incorporadora que contratou uma construtora que vai passar para um empreiteiro, aí começa a se perder. Muitas vezes a construtora contratada pela incorporadora é quem contrata o projeto, depois que ele ganhou a obra. Então, assim, que ele já orçou, que ele já... Ele orçou do jeito dele. Exatamente. Então, aí seu projeto vem, não, eu não tenho esse orçamento, eu não tenho para o projeto de impor. Não, mas eu não estou falando que isso vai fechar dentro do seu custo, tem que fechar dentro do que atende o que a gente está falando, durabilidade. Não, mas o meu orçamento é tanto, tem que caber em tanto. Então, é o que você falou, já começa torto, né? Sim. Já começa errado, né? Uma outra polêmica, né? Eu vejo alguns projetistas que têm braços na execução. E aí... Isso é polêmico mesmo. Eu acho isso muito complicado, sabe? Porque é como se eu colocasse o lobo para fiscalizar as ovelhas. As ovelhas, concordo. Na analogia como essa. Houve um caso pitoresco, alguns anos atrás, em que um projetista, ele estava numa determinada obra, ele recebeu primeiro para fazer o projeto, e lá ele colocou uma manta com 13% de polímero. É muito acima em performance, não sei se todos sabem, né? As mantas são classe A, B ou C. Uma manta com 13% seria uma manta, tipo, de repente, menos A ou A+, assim, é bem superior em termos de performance de uma manta classe A. Pois bem, na disputa por ganhar a obra, a equipe dele, de mão de obra, que teoricamente é outra empresa, mas coisas do Brasil, é outra empresa, mas é a mesma empresa, né? Tá. E aí ele ganhou a obra no meio, ele obviamente achou caro o produto que ele especificou. Ele mesmo especificou, depois orçou, achou que estava muito caro. Era a empresa A, aí ganhou a licitação a empresa A1. Aí ele trabalhou com manta classe A normal. O que não é uma manta ruim. A maioria dos nossos projetos são mantas classe A, são mantas excelentes. Porém, é o seguinte, você me pagou para fazer um serviço. Eu estou te entregando outro. Que é mais barato. Mas pior, eu não te falei. Um belo dia, o fiscal da obra chegou lá, olhou e falou assim, peraí, tá diferente do que estava especificado. Mas foi eu que especifiquei, não tem problema. Não, pior do que isso. Ele entra em contato com alguns fabricantes, falando que vocês fizessem uma cartinha me falando que é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, estava todo mundo... Isso o profissional que projetou e aplicou. Exatamente. Nossa. Exatamente. Então, assim, isso não acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, pessoal, mais uma dica aí para vocês. Nós estamos aqui falando de projeto. Não é qualquer projetista. Verdade. Você já parou para pensar? Hoje em dia, dentro da área de engenharia, a gente tem muito isso, né, da questão de habilitação. Quem é habilitado, quem é qualificado. E eu sempre falo assim em palestras e aulas que isso é uma diferença muito grande entre habilitação, quem está legalmente habilitado, e quem tem a qualificação para fazer isso. Verdade. Por exemplo, imagine que vindo para cá uma ponte apresentou uma rachadura, uma trinca na fundação. Perfeito. Quem pode fazer uma vistoria e fazer um laudo? Quem está habilitado legalmente? Qualquer engenheiro que tenha CREA. Poxa, o nosso amigo Juan acabou de formar em engenharia, não tem grande experiência, não fez um estágio mequetrefe lá, né?
Mas tem o CREA. Aí vai, ele, com essa vasta experiência de recém-formado, ele vai chegar, ter capacidade de descer, olhar, avaliar, entender o que aconteceu, por que aconteceu, elaborar uma solução para solucionar, para resolver aquilo, e principalmente para que não aconteça novamente. Não. Com certeza não. Então, a questão da habilitação e qualificação são coisas completamente diferentes. Por isso que existem especializações e etc, etc. É claro, o que eu quero dizer com isso daí? Meu primo é engenheiro, vai me ajudar. Olha, eu vou ter que te cortar de novo. O tá de prova. Não perca a sua linha de nosso raciocínio. apoio. Você estava com o microfone ouvindo o nosso episódio, né? Porque a gente falou isso. Mas vê que as dores são as mesmas, né? Exatamente. Esse Aí negócio você vê que a gente está realmente alinhado. No nosso mercado, a gente sente todas as dores iguais, então. Mas eu não sei, né? Lógico, porque eu vou falar, talvez, você fala isso porque você é da impermeabilização. Não sei como funciona aí com outras disciplinas, dentro da parte projeto, tá, gente? Porque eu tenho uma vivência um pouco maior aí nos últimos anos. Mas a gente não tem, assim, um filtro, né? Dentro do nosso segmento, inclusive da impermeabilização, a gente vê nos últimos anos o ingresso, né, de novos profissionais. Isso é ótimo, né? É excelente. E a gente até comentou na nossa introdução a formação do IDD, o trabalho do IDD, né? Informar esses profissionais, ótimo. Mas a gente vê profissionais que ou não eram da área, ou não tinham vivência, ingressando na parte de projeto. Às vezes ficou muito tempo numa construtora, ou trabalhou numa empresa de aplicação e sai fazendo projeto. E aí é meio complicado. Uma coisa que, outro exemplo, que a gente já me ouviu falar isso em diversas... Isso que eu gosto do Anderson, olha só traz as coisas. Eu sou polêmico, né? Mas a gente gosta. Cara, olha só. Por que você acha que você é o primeiro convidado desse podcast? Tá certo. Primeiro é que eu concordo plenamente nessa questão do IDD. Ainda ontem eu estava dando aula, esse fim de semana eu dei aula. A Nohaina foi sua aluna, ela amou a aula, essa Nô, você me conhece. Sim. E aí, então, eu sou completamente a favor do IDD. Assim como eu sou a favor de tudo que traz aprendizado. Exatamente. Porém, contudo, todavia, entretanto. Imagine, Marissa, que você tem uma filha ou uma irmã e você quer ensiná-la a dirigir. Então você vai pegar para ela, pega o manualzinho do Detran, vai ler junto com ela, fazer tradução, desenho, YouTube e etc. Quando ela for sair pela primeira vez com o carro, que ela engatar lá primeiro, que tirar a embreagem, você acha que o carro vai dizer... Com certeza, mãe. O que faltou? Experiência. Conhecimento é válido, mas não dispensa a experiência. Muito então, bom. Se a gente pega alguém que, igual você falou, veio de uma empresa de aplicação, veio de uma empresa de projeto, veio de uma empresa fabricante e somou o conhecimento adquirido no curso do IDD, esse profissional é fantástico. Vai arrebentar. Se eu pego o cara, só o contrário, só fez o curso do IDD, nunca foi atrás de aprender na prática. E sai fazendo. Ele tem conhecimento, mas vai demorar alguns anos ainda para engrenar. Né? Quando a gente junta as duas coisas... Porque a gente estava falando, teoria e prática, né? Por que universidades existem estágios? Por que os bons médicos, eles não saem somente... eles vão fazer residências e etc., que é onde eles aprendem muito mais do que somente nos livros. Então, assim, pessoal, não estou falando que vocês não têm que ir atrás de conhecimento. Tem. Quem teve aula comigo sabe que eu dou exemplo de normas estrangeiras, de manuais de produtos de outros fabricantes estrangeiros, ASTM, ISO e etc., porque eu falo justamente isso. Não se limite ao conhecimento nacional, tem muita tecnologia fora. Então, o conhecimento é importante, mas a prática vai te impulsionar muito. Então, sempre que possível, visita a obra, vai... Como diz o nosso amigo, né, o Jacques Mondet, vamos amassar barro. Grande Jacques, vamos sujar a bota. Isso aí, bota a botinha na obra, vai lá amassar barro, é isso aí. Por isso que a minha tá bem limpinha. Já trouxe. Essa anda na obra, né, gente? Essa anda na obra, tá certo. Podia falar o nome dele? Sim, claro, com certeza. Quem sabe ele vem até aqui gravar com a gente, né? Perfeito. Olha só que mais legal. Polêmica. Tá certo. Bom, gente, a gente falou de projeto, execução, falamos um pouco da fiscalização, que é o acompanhamento, mas nós temos ainda mais um item, né, que vocês, né, sabem bem, estão aí desse lado, dos fabricantes de materiais. Qual que é a importância e o papel de um bom material impermeabilizante para o desempenho da impermeabilização? Lógico, entendendo que nós temos um projeto e uma mão de obra qualificada, um projeto bom, compatibilizado, uma mão de obra legal,
E se meu material for ruim? E se não for utilizado o material especificado? O que Olha, pode acontecer, gente? Eu já te falaria para você ir naquela analogia do carro. Lembra da Ferrari fazer Sim, uma sim. trilha? Sim. Ó, eu não tive aula com o Anderson, mas aprendeu muito com ele, né? muita Aprendeu coisa. muito com ele. Duas coisas distintas. Antes de fazer a Analogia. aí. Primeira coisa, gente, é que existe normas técnicas. Então, o material, por padrão, ele tem que atender a norma técnica. Então, a partir do princípio que o material atende à norma técnica, você tem na sua mão um leque de fabricantes de disponibilidade que vão dar a mesma performance. Já vi os projetos da Maressa, e no final ela tem uma tabelinha lá que ela fala, esse produto aqui, manta, asfalto, 4mm, tipo 3, pode ser no fabricante tal é esse, no fabricante tal é esse, no fabricante tal é esse. Isso significa que ela é idônea, porque ela não está fixando a uma única marca, ela está dando opções de outras marcas, porém, ela não vem falando nome comercial, vem falando manta, asfalto 4mm, tipo 3, classe A, B ou C, que são referências normativas. Então, a primeira coisa é isso. A analogia do carro é que volta e meia as pessoas perguntam qual que é o melhor material. Aí eu falo assim, para mim, eu pergunto qual que é o melhor carro? Ah, é uma Ferrari. Para ir para o Jalapão, não, Ferrari já não serve. Eu preciso de um 4x4. Então, se eu não souber a necessidade, se nós não soubermos exatamente qual que é a demanda que você tem, não tem material melhor. Verdade. Então você precisa conhecer a fundo. Né? Mas em termos, voltando à pergunta, você falou dos fabricantes, os fabricantes idôneos, na sua maioria, têm laboratórios, sistemas aferidos, têm sistemas de qualidade, gestão de qualidade. E aí, mais recentemente, tem lá o selo do IBE, né, que está junto com o pessoal do IBELC, que vai monitorando a qualidade dos materiais, dos materiais mais comuns no mercado. E eu acredito que ao longo do tempo isso tenda, começou com 4 materiais, se eu não me engano, ao longo do tempo isso tenda para abrir um pouco mais, e isso vai melhorar muito a qualidade técnica dos materiais que estão no mercado. Então, fabricantes são importantes sim, mas preste atenção, tem que atender a norma técnica, a própria norma de desempenho, ela fala, né, que a responsabilidade do fabricante é justamente dar o desempenho. Né? Produtos que têm desempenho, produtos que têm a norma técnica. Ah, Anderson, mas você está falando, você trabalha no multinacional, então você traz um produto de fora que não tem norma técnica, mas a norma de desempenho ela também aceita normas internacionais. Sim. O que eu não posso é amanhã inventar, vou colocar açúcar com adoçante dentro da massa e isso vai funcionar. Isso não pode. Né? Isso não pode. Só para ilustrar o que a gente está falando aqui, né, da importância dos fabricantes idôneos, da preocupação do atendimento de norma, da questão do desempenho, abrindo um parênteses, né, do selo do IBE, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, um laboratório terceiro, né, totalmente independente, ensaia os materiais dos fabricantes para ver se atende às respectivas normas, né? Exatamente. E aí, se atender, beleza, recebe o selo, que acho que é renovado, não é, gente? Renovado. A cada acho que 6 meses. Né? São a cada 6 meses. Então, é um filtro legal, que é o que eu falei, né? A gente ainda não tem, né, para projetista, para aplicador, mas tem o selo, tá em planejamento, ainda em desenvolvimento, mas já é um filtro, né? Sim. Porque eu já peguei, por exemplo, fabricantes que apresentam ali uma solução para o cliente milagrosa, né? Super mais barata do que está no projeto, não atende o que está em projeto. Beleza, manda os laudos de ensaio. Aí o fabricante classifica como flexível, inclusive consta na ficha técnica, blá, 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 material flexível, alongamento e tal, ensaio, uma norma de um material rígido. Então, daí, você já pega, entendeu? Você fala, é um fabricante idôneo, gente? Ou não sabe nem o que está fazendo, ou realmente é complicado, né? Na minha aula, tem uma parte interessante em que eu acabo falando um pouco sobre as membranas acrílicas. Existe uma norma de membrana acrílica. Né? Tem duas, aliás, né? Mas tem uma específica que ela lá, membrana acrílica com ou sem adição de cimento. E ela tem nas tabelinhas como você fazer o ensaio de alongamento. Muito claro lá como fazer um ensaio de alongamento, de tração, que nós fizemos o trabalho juntos. E, aliás, parabéns, gente. Eu assisti online, assim, top, viu? Parabéns, de verdade. Depois é até legal se der para dar uma palhinha aí. A gente, quem quiser também, a gente compartilha. Legal. Exatamente. O trabalho. Mas aí o ponto importante é que eu peguei, sem citar nomes, obviamente, mas eu peguei 3 fichas técnicas dos chamados mantas líquidas, membranas acrílicas, né? E lá tem alongamento de acordo com a norma UNI,
Alongamento de acordo com a norma DIN. Opa! Como Por quê? assim? Só que qual que é a grande pegadinha? Um chegava lá, 400%. O outro colocava 100%, que estava, sei lá, dentro de outro padrão completamente diferente. Quem lê leigamente, 400 é melhor. Mas a metodologia é outra completamente diferente. De repente, aquele número menor é uma metodologia muito mais agressiva de ensaios que está em uma performance muito superior. Então, eu sempre digo, leia a ficha técnica. Entenda a ficha técnica, questione a ficha técnica. Fabricantes idôneos, eu ia falar decentes, mas fabricantes idôneos, fabricantes idôneos, tem o departamento técnico justamente para isso, para orientar. Mas quem atende lá não é um engenheiro e não tem problema. Ele vai pegar a sua demanda, ele vai levar para o laboratório, vai conversar com alguém e vai te responder. Sim. Use os departamentos técnicos. É isso aí. E outra coisa, você falou de pesquisar a ficha técnica. Pesquisa a norma que está sendo ensaiada. Também. Veja se a ficha técnica bate com o que está na norma, né? Vai atrás. Pede ensaio. Eu falo, seja curioso. Seja curioso. Seja curioso e vai atrás. Não deixa só, só que tem um dado técnico, beleza, atendeu o meu problema, é esse mesmo que eu vou usar. Não é assim, né? Uma outra coisa muito interessante é que, por vezes, nós não pensamos. Nós, de uma maneira geral, né, e a maioria dos projetistas, as nossas normas são extremamente carentes. Por quê? Nós falamos no teste de alongamento. O alongamento ele faz o quê? Vou pegar uma amostrinha, 30 centímetros por 5, e vou tracionar. O que eu estou avaliando aqui? A carga distribuída em um pedaço de 30 centímetros. Rompeu, tec, uma única vez. Quantas vezes ela vai suportar de lado contrário? Nós não temos nenhum ensaio de fadiga nas nossas normas. Verdade. E na minha visão, o alongamento é importante, mas a fadiga, que todo dia de lado contrário, é uma das coisas mais importantes que os produtos deveriam constar. Né? Então, são melhorias para nós colocarmos nas normas. Não estou falando que as normas são ruins. Sempre tem que ter melhoria contínua. Assim como os nossos sistemas de ISO. Tudo evolui, né? Sim. Tudo evolui. Sim. E até a gente tem agora abriu recente, né, o GT do CBA. Exatamente. Que eu acho que é outro ponto importantíssimo. Que acho que já é um caminho, é um pontapé inicial para ir para esse lado também. Para ir para esse lado também. Show de bola. Quem sabe a gente traz aí o pessoal do CBA também, seria uma boa. Para trocar uma ideia aqui com a galera. Dicas valiosas aí com o Anderson, com a Gisele, super profissionais. E tem um último ponto. E com você, super profissional também. Tô aqui dando opinião, né? Dando umas cutucadas, né? O Anderson, que eu gosto muito dele justamente porque ele é muito sincero, né? Doa quem doer, ele é sincero, assim que é bom, né? Para nós é importante. Não adianta a gente ficar tapando só com a peneira, né? A gente precisa falar real. Esse é o objetivo do podcast, né? Então... Por falar em sinceridade, eu queria agradecer a Camila Leite pelas nossas canequinhas aí, ó. Gente, palmas pra Camila. Amamos, Camila Suprema aí. De verdade, olha, ficou top, viu? A gente amou, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Maravilhoso. De verdade, amamos. Para fechar, último ponto, manutenção. A gente teve o acréscimo assim, né? Lógico que a durabilidade sempre foi importante. Sim. É que os profissionais, realmente levando em conta custo, se preocupavam muito ali com a parte da garantia. A norma de desempenho, durabilidade começou a pesar muito mais, mas a manutenção também, né? Não existe durabilidade sem manutenção, né? Claro. E aí, Anderson, qual que é o seu ponto de vista? Como estamos? Assim, o pessoal deu uma enroscada e depois engatinhou um pouquinho lá com o guia do IB. Mas, eu ia comentar justamente isso. O guia do IB, ele dá uma luz sobre manutenção, sobre a questão da manutenção, mas eu acho que a gente precisa, nós todos da cadeia precisamos estudar um pouquinho mais, porque quando a gente pensa, por exemplo, manutenção de uma manta asfáltica, se é uma manta asfáltica autoprotegida e exposta, é muito simples. Se é uma manta asfáltica que está debaixo de uma proteção mecânica, não é manutenção da manta asfáltica, é manutenção das camadas posteriores, exatamente. Né? Por vezes, lá estacionamento, o carro passa, trincou, começou a quebrar, esfarelar, e ninguém faz nada até que começa a vazar. Então, a manutenção é no sistema, né? As normas falam em sistema impermeabilizante, não é somente no produto. Do produto. Né? A norma de desempenho, ela foca na estanqueidade, mas quem dá a estanqueidade é o sistema como um todo, que vai desde o preparo da base, né? Desde o preparo da base. A manutenção, acho que é algo que a gente precisa evoluir um pouco mais, né? Muito, né? Ainda de novo, voltando um pouquinho sobre a questão da própria manutenção e falando de normas, como que as normas
internacionais acabam sendo um pouco mais profundas do que as nossas normas, onde a gente pode poder melhorar. Qual que é o período de manutenção de uma manta alumínio? Por exemplo, eu vendo uma manta que tem um acabamento em alumínio, poxa, o acabamento... Primeira coisa é entender a função do alumínio em cima da manta. Quando você pega as fichas técnicas de qualquer fabricante, refletância de 93%, melhora o conforto térmico, tudo isso são valores agregados, porque a função do alumínio, assim como da ardose, é de proteger o asfalto. O restante são valores agregados. Tanto que essa refletância de 93%, se você medir após um ano, não é 93%. Não, com certeza não vai ser. E como é que a gente faz para manter isso? Tempos em tempos, tem que ir lá, tem que limpar. Quanto? Depende. Eu moro no interior, em São Paulo, lá tem usinas, tem queimada, então isso suja muito. A minha limpeza tem que ser muito mais frequente, por exemplo, que quem mora numa região que não tem queimada. Né? Eu não tenho queimada, mas eu moro, sei lá, numa região que tem muita indústria. Vou ter fuligem também. Mas voltando à questão das normas, por exemplo, tem norma internacional que avalia a perda de grânulos na manta ardoseada. Quem te vende uma manta ardoseada, né, hoje, a gente sabe que tem uma perda, mas quanto? Passa nessa norma? Outro ponto importante, manta anti-raiz. O que é uma manta anti-raiz? Que norma que ela atende? Nós não temos norma de manta anti-raiz no Brasil. Então, a nossa norma de manta, ela foca bastante no desempenho. Estanqueidade, espessura, resistência à tração, flexibilidade, rasgamento e etc. Mas as diversas variações de acabamento que nós fabricantes vamos criando, e não é que nós criamos porque são demandas que exigem. E é claro que internamente todos nós fazemos esses ensaios, mas o que quer dizer que a minha manta de raiz atende? É boa. Atende. Até quanto é bom, né? Se eu não tenho referência. É claro que a gente, eu vou criar uma manta qualquer, que eu vou buscar? Eu vou buscar uma referência estrangeira. Mas a norma não exige isso. O que impede, nós falamos que existem vários níveis de fabricantes, o que impede do fabricante lá do interior de Quixeramobim criar uma manta qualquer e falar, minha manta é 10. É anti-raiz. E outro ponto importante, assim, quando a gente fala em anti-raiz, nós temos agentes anti-raiz que são extremamente tóxicos. As indústrias de primeira linha, digamos assim, já não trabalham mais com isso. Porque se eu tenho num pomar, vai contaminar a fruta. Se o cara está aplicando ali, o próprio gás pode intoxicar. E temos outros produtos que não são assim tão friendly use, digamos assim. Então, na hora que vai se comprar, o comprador, por vezes, quer anti-raiz. Às vezes nem anti-raiz. Eu falo, leva. Então tem que tomar muito cuidado. Então esse direcionamento que eu falo, que eu estou comentando aqui, são melhorias para que a gente, de repente, seria uma evolução das nossas normas técnicas do nosso próprio mercado. Enquanto as nossas normas não evoluem, nada impede que nós façamos ensaios com base em normas estrangeiras. Sim. Detalhe, viu, pessoal? É um ensaio que é caro porque é feito... Esse ensaio de manta de raiz, por exemplo, é um ensaio que dura 2 anos. Caramba. 2 anos. Então, existe toda uma metodologia. No caso da manta, eu faço a sobreposição dentro de diversas caixinhas de espécime, né? É um substrato, quando eu falo substrato, significa terra e etc., né, que é propício para a proliferação das raízes, um tipo de planta que tem raízes agressivas. Isso é colocado em estufa que tem temperatura controlada, quantidade de umidade, luz controlada, justamente para formar as raízes. Para fazer crescer. Exatamente, ali, né? Que o objetivo é que ela realmente prolifere né? Bastante. Então, legal. Isso demora 2 anos, não é para você ter um resultado. Exatamente, né? Com parciais de 6 meses. Mas são um prazo de 2 anos, é isso que a norma EN, não lembro o número, mas a norma EN fala. Então não é um ensaio que você fala, eu quero um ensaio agora. Não. Possivelmente nenhum fabricante vai ter. Não quer dizer que as mantas são ruins, quer dizer que se o mercado for conduzir para o lado mais técnico, isso é muito simples para todos nós conseguir. Principalmente os multinacionais. Mas, que nem uma manta, como você vai fazer crescer uma raiz do nada para você fazer um ensaio? Não, exatamente. Não tem como isso demora tempo. Não tem como você induzir alguma coisa. Mesmo essa que já é por indução, que é mais rápido do que o comum, né? Ainda leva esse período maior. Mas assim, manta de raiz ainda é uma polêmica também, né? Porque de qualquer forma ela tem que ser protegida. Sim. Né? Então você precisa fazer proteção mecânica. Muito bom esse comentário. Realmente se vende muito anti-raiz com a função de proteção das raízes, da impermeabilização como um todo, né? Contra o ataque das raízes.
Eu acho que tem que avaliar, porque eu estou falando que é anti-raiz, eu tenho que fazer a avaliação. Porém, contudo, todavia, entretanto, tem alguns pontos interessantes aí. Se eu simplesmente fizer a impermeabilização com a manta e colocar um sistema de drenagem terra em cima, a ferramenta utilizada pelo indivíduo na manutenção, né? É de extrema precisão, inchada ou picareta. E vai fatalmente destruir a manta. A raiz não vai destruir, mas a ferramenta do jardineiro vai. Então, é necessário fazer uma proteção. E aí, se a gente observar, se eu fizer uma proteção mecânica e não fizer uma pintura anti-raiz, a raiz pode não chegar na manta, mas ela vai começar a gerar uma tensão em cima da proteção até que essa proteção vai romper. E na hora que ela rompe, a força ela vai acabar estragando a própria manta anti-raiz. Ou seja, quem estragou a manta anti-raiz não foi a raiz, foi a proteção mecânica. Então, por isso, a recomendação de fazer um sistema de proteção anti-raiz em cima da proteção. Eu vou te falar que eu já vi um caso que a raiz atravessou uma parede de concreto. Dependendo da planta. Então, porque isso também precisa de uma compatibilização com o paisagismo. O tipo de vegetação que pode ser plantada em cima de uma laje impermeabilizada. Uma vegetação leve, uma vegetação pesada. Raízes profundas, né? Então precisa de toda uma avaliação, não é só quero um jardim e quero impermeabilizar. Precisa da avaliação do projetista, compatibilização com o próprio paisagismo. Na biblioteca do IB, lá não lembro o nome da manutenção, mas ele tem exatamente... Ele fala. Ele tem algumas relações de plantas que podem e que não podem. Né? Lembrando que lá fala meia dúzia é um número hipotético, tá? Tem algumas lá, mas para cada projeto tem que ser avaliado. Eu já fui chamada também para assistência. Um jardim em cima da portaria tá vazando. Beleza, vamos lá ver o jardim. Jardim minúsculo e o pessoal do condomínio plantando fênix, né? Aquela palmeira em cima do jardim. Falei, Falei, gente, não tem espaço nem pra raiz aqui. Quanto mais você acha que não vai furar a impermeabilização? Foi uma dessa que passou pela piscina. Então, Mas você sabe que isso é uma coisa... Tipo, quando é uma portaria que foi inicialmente, desde a fase pensada para ser um jardim, beleza. O que a gente teve uma demanda alguns anos atrás, quando surgiu a onda dos telhados verdes. A pessoa tinha uma garagem na casa dele, resolveu fazer. Gente, a laje da garagem não foi dimensionada para isso. É um problema você colocar lá, sei lá, 20 centímetros de terra, que tem um peso. Sim. Quando chover, essa terra vai saturar, tem outro peso. Mas a planta, aí o esforço da planta grande balançando com o vento, uma série de esforços que a laje inicialmente não foi projetada para isso. É diferente, não, vou projetar para colocar uma planta. É diferente. Era uma garagem? A plantação foi pro carro. Literalmente. A gente, quando projeta cobertura verde, tem que passar o valor da sobrecarga gerada pela impermeabilização, pela drenagem. Aí o paisagista passa toda a parte de vegetação. Ainda tem a questão da drenagem, então compatibiliza com a hidráulica, porque é isso que você falou, também não posso ficar com a terra encharcada ali, causando mais sobrecarga ainda. Então é que nem você falou, não é assim, tipo, quero ter uma cobertura aqui, quero que ela seja verde. Não sei que você coloque uma estrutura e põe um monte de vasinho, aí ela é uma cobertura verde. Ou uma grama sintética. Grama sintética, né? Sintética, uma alternativa. Pinta a laje de verde. E pronto, tem uma cobertura verde. Pronto. Gente, aí, para fechar agora, eu acho que é legal a gente falar do custo, né? A gente falou aí do processo, que seria um processo correto e de muitos problemas que a gente tem ao longo desses processos, né? Seja de projeto, execução, fiscalização, manutenção. Mas é um dado extremamente importante que quando a impermeabilização ela é devidamente projetada, ela não ultrapassa 3% do custo total da obra, né? Um dado da AEI, lá do Rio de Janeiro. Se a gente lembrar dessa mesma figurinha, né, que eles mencionam isso, a gente tem 22% e 26% para acabamento e estrutura. Quando a gente peca nesses três, né, esses 22 e 26 vão para o espaço, dependendo se nada for feito. Então, assim, lógico que o refazimento e a correção chega até 15, né? 15. Até 15, depende, né? Depende até do padrão, né? Do acabamento. Eu dou um exemplo assim, Marissa. Você se lembra que, assim, graças a Deus, recentemente a gente não tem visto muito isso na mídia, mas houve uma época que a gente viu a queda da marquise. Demais. Queda da marquise do hotel. Era todo mês, né? Caía uma. Gente. Chegou a cair a piscina. Eu lembro, em cima do estacionamento. Meu Deus. A piscina eu não lembro qual que foi, mas alguns dessas marquises que caem, eu cheguei a olhar os laudos do Instituto Criminalístico de Engenharia e era a corrosão das armaduras.
Corrosão das armaduras está diretamente ligada à penetração da água dentro da estrutura. Se a gente comparar o custo disso, eu fazer outra laje, etc., sem contar vidas que se perdem por negligência. E aqui não é patologia, é negligência. Nós sabemos, todos os engenheiros sabem que a água ela vai entrar pela porosidade do concreto. O que acontece com a água quando passa pela porosidade e chega na armadura? Ela vai causar corrosão. A corrosão faz com que a armadura se expandindo é mais fissura, é mais entrada de água, e uma hora isso vai cair. Isso é um ciclo vicioso, até que a estrutura se rompa. Então, assim, o que eu sempre penso, cara, esse tipo de situação, em algum momento, não sei se engenheiro, o pessoal da equipe de manutenção, seja de onde quer que seja, né? Dessas marquises, diversas marquises, eu morro de medo de passar embaixo de marquises nas ruas. Eu também, eu nem passo, eu mudo a calçada. Por conta do estado que elas ficam e na ignorância. Entenda que ignorância não é um xingamento. Eu sou ignorante em medicina. Pela falta de conhecimento. Conhecimento das pessoas. Eu montei uma loja de roupa. O que eu vou fazer lá? Vou botar um letreiro. Eu não sei quanto pesa, mas eu coloco em cima da marquise, que eu também não sei o estado que está. Vou colocar o letreiro como equipamento de ar-condicionado, mais uma série de coisas ali. Mas são sobrecargas, né, que de repente inicialmente a marquise foi projetada para aquilo, ela vai suportar, mas dependendo do estado que está a estrutura como um todo, isso pode ser extremamente perigoso. Complicado, com certeza. Perigoso. Então é bem... Enfim. É complexo. O que eu quero dizer, complementando o que você estava falando da questão do custo, tem custos que a gente não consegue mensurar. Nem calcular. Mas só para as pessoas terem ideia, vocês estão vendo esse ambiente que nós estamos aqui. Isso aqui é um ambiente que tem equipamento eletrônico, então você imagina o quarto do seu filho, o lugar que você trabalha em home office, tem lá computador, tem uma estante legal, tem um forro de gesso. Imagina que começou a dar uma chuva muito forte e começou a vazar água pela sua parede. Vai cair o gesso, vai estragar o computador, vai estragar a mesa, cadeira, carpete, etc. Quanto isso vai te custar? Fora que você vai ter que ir lá e fazer o reparo. Agora imagina quanto custaria fazer a impermeabilização correta dessa laje para evitar isso daí. Todo esse trabalho. Entendeu? Coisa de talvez, sei lá, vamos imaginar aqui, 100, 150 reais o metro quadrado, custaria inicialmente, agora vai custar isso mesmo para você refazer, mas tudo aquilo que a água estragou e que você perdeu. Então, assim... quem pensa que a impermeabilização é um custo, não é. É um investimento para proteger tudo que você tem embaixo. Até a sua saúde, né? Com certeza, da sua família, seu patrimônio, né? Exatamente. Como que é desvalorizado? Você vai comprar um patrimônio, chega lá, vai comprar uma edificação, alguma coisa, você vê um monte de mancha, principalmente pintura, você já sai fora, né? Você fala, nossa, não, isso aqui tem muito problema, volta. Mais ou menos por aí, Mas isso também está bem ligado à manutenção que a gente comentou, Sim, né? Também. Então não é só o ato de impermeabilizar, é o ato de se manter. Tá tudo ligado, Exatamente. né? Então tem que manter aquilo que a gente está fazendo. E aí isso sim é um investimento. Né? Sim. Show de bola, gente. Gostei. Acho que estreamos aí muito bem, né? Com o nosso convidado de honra. Altas dicas aí. Altas dicas aí de impermeabilização. E aí, Gi, curtiu? Muito. Anderson? Fantástico. Eu queria agradecer em nome da Supremo. Legal. Mais uma vez agradecer a Camila. Camila precisa vir qualquer dia também conhecer a gente. Pois é. Queria agradecer a oportunidade e desejar muito sucesso, não. Vocês vão ter sucesso com certeza. Obrigada. E quem quiser te seguir, te achar lá nas redes? Mundo da Impermeabilização. Tem lá no Instagram, tem lá no YouTube, youtube.com/Mundo da Impermeabilização, tem também no Facebook. Isso aí. Gi? Gente, só tenho a agradecer, né? Por ter aceitado o nosso convite, dado essa aula para nós, né? Apesar de eu ter assistido muitas vezes a sua aula. Tem algumas histórias que ela já sabia, né? Já sabia. Por ter lido nosso pensamento, né? Isso mostra que a gente tem uma sintonia. Tem uma sintonia total. Então, isso é bem interessante. Apesar das brincadeiras, a gente tem uma sintonia legal. E muito obrigada, né? Nosso convidado de honra mesmo. Obrigada. Muito obrigada, Camila, também. Amamos, tá? Amamos, muito legal. Gente, obrigada mais uma vez. Sigam aí também as Engenheiras Notáveis, né? @Engenheiras Notáveis no Instagram, Facebook. Acompanhe aí, né, os nossos episódios, temas assim como
o que o Anderson apresentou, né? Convidados aí do nível do Anderson, nem sei se tem, né? Porque o Anderson é um cara fora da curva, né? A gente vai trazer aí para contribuir aí também com todos vocês, tá? Sem spoiler, hein? Sem spoiler, já combinamos. Sigam-nos nas redes sociais e até o próximo episódio. Obrigada, tchau. Gente. Tchau, gente.